Bom, pessoal, a gente falou de um órgão deliberativo, né, que é muito comum nas associações, que é a diretoria, né? Mas tem um outro órgão deliberativo também, que não é tão comum, mas também existe em uma quantidade razoável, que é o Conselho Deliberativo, né? Então, nessa aula, a gente vai falar desse outro órgão deliberativo, que é o Conselho Deliberativo, né? E eu vou também aproveitar essa mesma aula para falar de um órgão consultivo, que é o Conselho Consultivo, né? Então, nessa primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Deliberativo. Na medida que as associações vão crescendo, né, e a visibilidade da associação aumenta, né, o número de associados aumenta, os assuntos tratados dentro da associação vão se tornando mais relevantes, vão se tornando mais complexos, né? A associação vai ganhando mais visibilidade. Então, a responsabilidade, né, de uma diretoria, de um presidente de uma diretoria executiva, ela aumenta. Então, é muito comum, né, você criar órgãos, né, sejam eles deliberativos ou consultivos, no caso o conselho deliberativo ou um conselho consultivo, para ajudar nesse processo de decisão, né, dentro da associação. No caso do conselho deliberativo, é muito usado, né, para distribuir os poderes dentro da associação. Veja bem, eu participei de uma associação, né, onde eu fui o presidente da diretoria executiva e tinha um conselho deliberativo. Então, o estatuto previa quais eram as competências, quais eram as atribuições da diretoria executiva que eu presidi, e tinham outras competências que para a gente fazer, enquanto diretor, não era possível, né? A gente tinha que encaminhar, nós enquanto diretores, né, enquanto presidente da diretoria, a gente encaminhava para o Conselho Deliberativo, para que o Conselho Deliberativo, então, decidisse. Então, quem fala isso é o Estatuto, né? Numa associação pequena, não precisa pensar em Conselho Deliberativo, né? Não faz sentido isso, né? Mas na medida que a associação vai crescendo, Alcides, qual é o tamanho? Olha, não é uma associação de micro e pequenas empresas, vamos falar de 500 associados, de 1.000 associados, talvez, né? Depende muito qual é o foco daquela associação, né? O foco maior, né, é de você dividir responsabilidades, dividir o poder, dividir essas atribuições. Então, vou dar um exemplo, né, dessa associação aí que eu presidi. Reforma do estatuto, né? Quando você funda a associação, lá no comecinho de vida dela, você faz o estatuto. A associação tem mais de 30 anos, né? Então, a reforma do estatuto, o próprio estatuto previu de que para mudá-lo precisaria a diretoria executiva mandar uma proposta para o Conselho Deliberativo, o Conselho analisaria essa proposta e aí deliberaria para só depois mandar para a Assembleia Geral, né? O Código Civil, ele aponta, eu não me lembro o artigo agora, ali perto do artigo 60 mais ou menos, né, que a Assembleia Geral ela tem a atribuição de mudar o estatuto, né? Tem algumas competências que são exclusivas da Assembleia, mas isso eu vou falar na outra aula de Assembleia, né? Então, no comum é você ter um órgão deliberativo somente, que é uma diretoria, e acima dessa diretoria a Assembleia, mas algumas associações maiores ou que têm mais poder, né, que tem mais representatividade, e às vezes esse poder é distribuído entre a diretoria e o Conselho Deliberativo, né? Alcides, quem é que você põe no Conselho Deliberativo? Você vai colocar no Conselho Deliberativo quem você decidir, né? Você pode botar associados? Pode. Você pode fazer uma eleição para membros do Conselho? Pode. Você pode botar ex-presidentes? Pode. Você pode colocar pessoas de fora? Pode. Então você monta o Conselho Deliberativo do jeito que você quiser. Claro, você tem que usar nessa montagem, né, de diretoria e conselho os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, né? Não é razoável, né, uma associação de micro e pequenas empresas, onde você elege uma diretoria de micro e pequenas empresas, onde você elege uma diretoria, né, de empreendedores de micro e pequenas empresas, você ter um conselho deliberativo que não é composto por empreendedores de micro e pequenas empresas. Isso não faz nenhum sentido, né? Então, na montagem, né, desse conselho, você precisa ter essa razoabilidade, né? Se você vai fazer uma diretoria executiva, né, com empreendedores de micro e pequenas empresas, faça também um conselho deliberativo, né, com representantes de micro e pequenas empresas, né? Obviamente, todos os associados, né? Claro que você pode colocar no conselho deliberativo uma outra instituição de fora, você pode colocar um outro convidado de fora, mas a recomendação que pela razoabilidade, né, esse outro órgão deliberativo,
além da diretoria, que é o conselho, você tenha também os associados, né, fazendo parte, né? Não justifica você colocar no deliberativo pessoas que não são associadas. Pode colocar ex-presidentes? Pode. E da mesma forma se usa o princípio da razoabilidade, né? Nessa associação que a gente participou, tinha lá previsto que os ex-presidentes participavam. Então, num determinado momento, você tinha lá 7 ex-presidentes num conselho deliberativo, eram 6, 7, 8, não me recordo o número exato, e você só tinha mais 12, 13 associados. Quer dizer, já estava saindo da razoabilidade você ter um número muito significativo de ex-presidentes atuando junto com os associados, porque o órgão deliberativo ele tem que ser composto por associados, né? Então não justifica, né? E aí foi feita uma alteração estatutária alguns anos atrás, e aí se limitou, né, o número de ex-presidentes ao no máximo 3, né? Porque é razoável você ter lá 10, 12, 15 membros do Conselho Deliberativo de Associados, né? E você ter lá 3 ex-presidentes, né? E os ex-presidentes eles têm uma importância nesse processo, porque eles têm experiência, né? Eles já se doaram voluntariamente para essa associação. Então, usar a força dos ex-presidentes aí nesse Conselho Deliberativo, ele é interessante. Então é isso, né? O Código Civil, ele dá a opção para a associação ter mais de um órgão deliberativo, no caso a diretoria executiva é o órgão mais comum, mas você pode ter também um segundo órgão deliberativo além da diretoria, que é esse Conselho Deliberativo, né? Sugestão, não amarrar demais, não criar muita burocracia nesses 2 órgãos, o ideal no começo é ter só a diretoria executiva mesmo, e na medida que o tempo for passando, você pode pensar para algumas questões muito pontuais, você criar aí um conselho deliberativo. Então, nessa primeira parte a gente falou de conselho deliberativo, lembrando, a competência, né, tem que estar escrita no estatuto, né? Sugiro que você busque na internet, você pegue associações, né, estatutos de associações que tenham, né, diretoria e conselho para entender um pouquinho o que a gente está falando na prática. E agora, nessa segunda parte da aula, vamos falar do conselho consultivo. Ao se dizer obrigatório ter conselho deliberativo, já dissemos que não. Ao se dizer obrigatório ter conselho consultivo, também já dissemos que não. Eu gosto muito da figura do conselho consultivo, muito mais da figura do que a figura do conselho deliberativo, né? Porque, como a gente já falou, são poucos os voluntários que estão ali no dia a dia, na diretoria de uma associação. Então, as pessoas que estão na diretoria conhecem a fundo os problemas do dia a dia. Quando você cria um conselho deliberativo, geralmente essas pessoas, por se reunir menos, por não estarem tão próximas da associação, elas não conhecem aqueles assuntos que estão sendo debatidos no dia a dia. Então isso pode gerar uma burocracia desnecessária nessa operação. Mas a figura do conselho consultivo, eu acho ela bastante importante, né? O consultivo é quando o presidente ou a diretoria vai lá no conselho consultivo, né, e dá uma opinião. Consultivo vem de consulta, lembra do médico, né? O paciente vai no médico para fazer um diagnóstico, né? Qual é o problema de saúde que ele tem. Da mesma forma, é o conselho consultivo de uma associação. A diretoria vai lá no conselho consultivo, faz uma consulta, né, e pergunta daquele problema como é que eles poderiam, qual seria o melhor caminho. É importante que isso tudo seja feito por e-mail, por escrito, né, que tenham registros, né? A gente já falou isso numa outra aula também. Mas você pode fazer também a consulta informal, não há problema nenhum, né? Então eu gosto da figura do conselho consultivo e eu gosto da figura do conselho consultivo sendo composta pelos ex-presidentes, né? E por uma outra pessoa que você convidar, né, para participar. Né? Quando você tem um problema para resolver, a diretoria está ali e não sabe muito bem o que fazer. Se ela traz a experiência de um ex-presidente, de um conselho consultivo para ajudar nessa decisão, isso ganha robustez, né? A decisão fica mais robusta, tem mais gente ali que está olhando, que deu opinião. Então, se a decisão for tomada correta, parabéns à diretoria que consultou o conselho consultivo. E se a decisão foi errada, se a decisão tomada foi equivocada, então, né, pelo menos se tentou fazer da forma certa, consultando aí esse conselho consultivo. Então, eu gosto muito da figura do conselho consultivo, a gente sempre sugere, né, que você crie, além da diretoria executiva, esse conselho consultivo, e lembrando a diferença, né? O conselho consultivo ele não delibera, ele só se manifesta quando é chamado pela diretoria, né? Para dar opinião, né? Essa opinião não vincula, ela é somente uma opinião, diferente do conselho deliberativo, que aí sim o estatuto prevê quais são as competências, né, do conselho, e aí sim a diretoria ela está vinculada, ela precisa fazer o que o conselho deliberativo decidir,
sobre aqueles aspectos definidos em estatuto.